eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho o Senhor Deus, só temos palavras de vida eterna. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Shalom, meus irmãos. Glória a Deus, é uma honra estar aqui nessa noite. Eu quero saudar os nossos irmãos e amigos que nos acompanham nas redes sociais da nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui hoje da maneira que você chegou. Seja presencial ou online, Deus está falando e vai continuar falando com você. Ele só precisa encontrar um terreno fértil, porque a palavra, a semente está aqui, está sendo lançada. Que você possa gerar expectativa no seu coração nessa noite, para que o Senhor possa falar ao seu coração. De antemão, eu já agradeço a confiança dos meus amados apóstolo Carlos e pastora Simone, que nos dá a honra de vir tremer aqui na frente. Cada um tem o seu dia, né? Então é uma honra estar aqui, estar no altar do Senhor, para falar daquilo que é precioso, daquilo que é mais precioso. Nós falamos de quem? De Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra revelada está aqui nessa noite numa bandeja para te servir. Se você tem fome, coma. Se você tem sede, beba. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nessa noite Deus tem algo especial para mim e para a sua vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas 22. Nós vamos ler um pouquinho aí, mas vamos ler logo tudo que tem que ler para a gente ir caminhando. Amém? 1 Crônicas 22 diz assim: Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim, o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Então, chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus.
então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra, de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que não se pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel, que ajudassem Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? O coração e a alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Vamos mais para frente, 1 Crônicas 28. 28. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1.000 e os de 100, e os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito, de coração, edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança para os vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro,
para todos os utensílios de ouro de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro e as suas lâmpadas de ouro. E para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso de ouro para as mesas da proposição, para cada um de per si, como também a prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro, o devido peso de cada um, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para os carros dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra voluntários com sabedoria, de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Para finalizar, 1 Reis 2. 1 Reis 2, 1-4, somente que diz: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para o Senhor, confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Senhor, esta é a tua palavra. Deus, eu sei que eu nada sou, que eu nada posso, que eu nada tenho, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Ó Deus, e eu creio que Tu tens coisas grandes para nos revelar nessa noite, para nos despertar nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Prepara os terrenos de cada coração. Ó Senhor, me purifica, me santifica mais uma vez. E usa-me, Senhor, conforme o Teu querer. Revela a Tua palavra para nós. Repreende todo o mal nesta noite, Pai. E que tudo que o Senhor projetou para falar aos Teus filhos nessa noite, que se cumpra. Que haja corações com terrenos férteis para receber e para fazer frutificar esta palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Nós temos um tema desta palavra e o tema é: proteja a sua descendência com herança e legado. Proteja a sua descendência com herança e legado. Esta é uma palavra direcionada aos pais. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Amém. Esta é uma palavra àqueles que querem ser pais, que querem ter filhos. Quem quer ter filho aqui, levanta a mão. E esta também é uma palavra para aqueles que amam e conhecem alguém que tem filhos. Então essa palavra é para você. Eu peço que você abra o seu coração para que nós possamos entender
o alerta que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você nessa noite, sobre a responsabilidade que pesa sobre nós em relação à nossa descendência. Interessante é que Deus, Ele tinha um propósito na vida de Salomão, um desejo que começou no coração de Davi. Deus disse: olha, esse desejo não é você que vai realizar, é o seu filho. E eu já começo te perguntando nessa noite: será que os seus filhos estão preparados ou estariam preparados para cumprir o propósito que você tem no seu coração em relação ao Senhor e ao reino do Senhor? Se hoje você estivesse nos seus últimos dias, seus filhos estariam prontos para dar continuidade ao propósito para o qual Deus lhe chamou e lhe colocou aqui na terra? Deus escolheu Salomão para cumprir o propósito. Mas Davi não negligenciou o seu papel de pai neste processo. Davi, ele tinha consciência da responsabilidade, da magnitude da obra de fazer a casa do Senhor. Era algo grandioso, um lugar para pousar a arca, a presença. Tinha que ser um lugar muito especial. E Deus deu o projeto a Davi. E disse: mas não é você que vai executar. É a sua descendência. É Salomão quem vai cumprir. E Salomão, segundo os olhos de Davi, ele não estava preparado para sozinho cumprir aquele propósito. O que é que Salomão fez? Adotou todas as providências para que o propósito fosse cumprido. E talvez a gente pode se valer do princípio da autorresponsabilidade para dizer: cada um tem seu chamado. Se Deus disse que Salomão é quem vai fazer, Deus vai preparar Salomão. A responsabilidade estava sobre Davi, de pavimentar o caminho, de preparar o caminho para que Salomão estivesse pronto para cumprir o propósito de Deus. E esta responsabilidade, meus irmãos, é minha e é sua. Satanás está furioso contra a infância. O diabo quer destruir as nossas crianças, os nossos jovens, querem desviar eles do propósito para o qual Deus os tem chamado. E nessa noite, o Espírito Santo está trazendo um alerta ao meu e ao seu coração. Essa responsabilidade de proteger a nossa descendência é minha e é sua. Porque nós temos o que eles não têm. Nós temos a maturidade, nós temos o preparo, nós temos a visão, nós temos a experiência. Nós temos a planta do projeto. A gente já percorreu os caminhos, a gente já falhou. A gente já errou, a gente já sabe quais são os percalços. E por que nós vamos permitir que nossos filhos cometam os mesmos erros que nós cometemos? Nós temos a planta. A gente precisa preparar o caminho. Será que nós estamos fazendo o que tem que ser feito para que nossos filhos vivam o propósito de Deus? Irmãos, nós já falamos aqui, vale a pena repetir. Herança é o que você deixa para o seu filho. Tudo que você deixa para ele, para ela, é uma herança. Tudo que você deixa nele ou nela é legado.
A marca que você imprime no seu filho e na sua filha é legado. O que você deixa para ele ou para ela é herança. Davi se preocupou em deixar as duas coisas. Davi deixou herança. Nós lemos aqui. Davi deixou ouro, deixou prata, deixou as medidas, deixou as escalas de quem ia trabalhar, como ia fazer, deixou os artífices, deixou os pedreiros, deixou tudo pavimentado, tudo organizado. Ao mesmo tempo, ele deixou um legado. Ele disse: você conhece o Deus de seu pai. Não foi o Deus de Israel, não. O Deus de seu pai. E eu pergunto, Davi ainda teve mais uma preocupação. Ele se preocupou com a ambiência. Davi disse: olha, meu filho é muito moço. Venha cá, orientem ele, sejam seus mentores. Davi ainda preparou o povo para obedecer a Salomão e respeitar Salomão como rei. Será que você e eu estamos preparando o caminho para os nossos filhos? Será que você pode dizer assim para o seu filho? Ou para o seu sobrinho, aquela criança da sua família que você tanto ama: meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, faça tudo o que mamãe faz. Meu querido, faça do jeito que titia faz. Se você fizer exatamente como mamãe faz, se você fizer exatamente como titio faz, Papai do céu vai se agradar de você. Você vai ser próspero, você vai ser abundante, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Você um dia vai estar diante do Senhor e Ele vai colocar as tuas obras passando no fogo e você vai receber a coroa da vida. Olha, Papai do céu vai se agradar de você. Se você falar tudo que mamãe fala, se você fizer tudo que papai faz, se você andar do jeito que titio anda, você está bem, vai dar tudo certo. Você vai agradar o coração do Senhor. Será? O que nós estamos dizendo dentro das nossas casas? O que nós estamos fazendo? O que os nossos filhos estão vendo e estão ouvindo? Na igreja é fácil. Na igreja é simples. Mas e nos nossos lares? Irmãos, herança é proteção. É bom que você possa trabalhar. Dizer, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Vou deixar uma casinha para cada um. Ótimo! É bênção. Mas você está preparando seu filho para vender sua casa por qualquer preço? Dilapidar seu patrimônio quando você morrer? Ou ele vai estar preparado para multiplicar? O que é que seu filho vai fazer com aquilo que você trabalhou a vida inteira para deixar aquilo para o menino, para a menina? Porque eu sei o sacrifício que é e eu trabalhei a vida inteira, juntei esse dinheiro. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Mas quando você morrer, eles vão acabar com tudo, vender a qualquer preço que você levou a vida inteira para construir, ou eles estão preparados para honrar o seu sacrifício?
Se seus filhos seguirem o caminho pelo qual você está pavimentando espiritualmente para ele vai fazer obras maiores que as suas, ou ele vai envergonhar o reino de Deus, vai dizer, não é possível. Era filho de irmão fulano, era filho da pastora fulano, olha para o menino. Que caminho nós estamos pavimentando para a nossa descendência? Herança é proteção. Legado é proteção. Ambiência. Quem são os titios e as titias que te ajudam a ensinar o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele? Seu filho está passando os fins de semana com quem? Os feriados com quem? Sua menina, que está começando a desenvolver os atributos femininos, e você deixa passar os finais de semana dormindo em casas que você não sabe. Irmãos, eu vou falar algo sério. Pedofilia é diferente de estupro. O estuprador, ele quer pegar uma mulher qualquer para fazer o serviço dele. Que ele conheça, que ele não conheça. O pedófilo está ao nosso derredor, porque ao redor eu creio que estão os anjos. Se você está orando, diga-se de passagem, porque a palavra diz, se você tomar posse e declarar na sua casa, que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Esses anjos me sustentarão, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Faz cerca de 15 dias que eu estive com uma amiga muito especial. Eu fiz uma viagem e fui encontrar essa pessoa. Fiquei hospedada na casa dela em outro estado. E há muitos meses nós não nos víamos. E ela me disse, eu estou desesperada. Eu estou vivendo, minha amiga, o pior momento da minha vida. E eu disse, por quê? Ela disse, essa semana, meu filho de 18 anos me relatou que o tio que eu mais amava abusou dele dos 7 aos 12 anos. E meus irmãos, e ele só revelou, porque a minha irmã estava disposta a levar as filhinhas dela para estar mais próximo dele. E ele disse que ele queria proteger as primas, por isso ele estava revelando. E quando essa notícia se espalhou, eu descobri que meus irmãos foram abusados por ele. E vários sobrinhos foram abusados pelo tio que nós mais cuidamos. Irmãos, eu não estou aqui para deixar ninguém neurótico ou surtado, porque crente não tem isso. Crente não tem surto nem neurose, crente tem a proteção do Todo-Poderoso. Mas eu estou dizendo que nós não podemos nos furtar de fazer o papel que é nosso. O menino está dando trabalho demais, manda para a casa do vizinho. A menina não aguento mais, manda para casa de não sei quem, para você ter um pouco de paz. Assuma a responsabilidade que Deus lhe deu. A Bíblia manda vigiar e orar. Cuidado quando você for fazer uma viagem longa e deixar no banco de trás sua filhinha
quem é que está do lado dela. Eu estou aqui nessa noite, meus irmãos, para dizer, para te lembrar que o mundo jaz no maligno. O mundo está podre. O mundo está podre. Satanás está com sede das nossas crianças. Ele quer destruir a nossa descendência. E nós precisamos muito mais do que vir à casa do Senhor adorar. E muito bom mas é uma responsabilidade que pesa sobre nós, como pais, como mães. E eu quero dizer uma coisa, essa responsabilidade não é da tia da salinha, não. Essa responsabilidade é sua, é minha. Elas complementam, mas a responsabilidade é nossa. Não delegue aquilo que o Senhor te deu. Não delegue. Davi não delegou. Ele cuidou de tudo. E nós temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos para estarem nesse mundo podre. Porque você não vai colocar ele numa redoma. O mundo está podre. Eu pedi para passar um vídeo. Será que está pronto? Dá para passar agora? Olha o Yom Kippur. O meu também já... Glória a Deus. Glória a Jesus. Recebe, Senhor. Recebe. Firma os meus passos na tua palavra, e que iniquidade alguma me domine. Salmos 119 e 133. É o meu versículo do Yom Kippur. Aleluia. Olha o vídeo, meus irmãos. Vem mulher, vem galopando, que cavalo tá gostando. Vem mulher, vem Isto é o que Satanás tem para o meu e para o seu filho, para minha e para a sua filha. Isso faz parte do projeto do inferno para contaminar uma mente que precisa estar blindada pelo sangue do Cordeiro. Como fazer isso? Sobretudo em meio a um mundo tão podre, onde Satanás quer tragar e perverter a nossa descendência. Vigiando. Orando. Ore, meus irmãos. Ore pelos seus filhos todos os dias. Declare a palavra dentro do seu lar. Ore pela babá que você coloca em casa. Todos os dias, irmãos. Eu tinha uma babá antes com Gui, ela não era cristã. E ela se converteu. Ela precisou ir há cerca de 3 meses. A mãe dela adoeceu. E veio outra. Estamos lá, vai fazer 3 meses. Ela não é cristã. Ela ora todo dia comigo. Ela já veio nessa igreja, ela está assistindo esse culto agora. Ela já conhece. Todos os dias. Antes de sair para o trabalho, ora eu, ora ela e ora Guigui. Senhor, envia teus anjos no meu lar. Senhor, repreende o espírito da pedofilia. Senhor, eu te peço que cerque meu lar com muros de fogo. Senhor, o Senhor vê o que eu não vejo. O Senhor sabe o que eu não sei. Fica no meu lar, Senhor. O Senhor está onde eu não estou. Todos os dias. O Senhor sabe o que eu não sei.
Eu não posso estar grudada no meu filho 24 horas, mas os anjos do Senhor podem. E eu e você precisamos tomar posse disso. Ore. Ore por seus filhos. Ore pela escola. Eu oro pela professora dele todos os dias com ele de noite antes de dormir. Nós oramos pela Prolete, nós oramos pela Prorene, nós oramos pelos coleguinhas dele, para que aquela escola seja bênção na vida dele, para que ele seja bênção naquela escola, para que nenhuma influência do mal seja exercida sobre ele, mas que ele exerça a influência. Ore pela escola, porque é isso que Satanás quer colocar na mente dos nossos filhos. Ore pela escola. Ore pelos colegas. Ore por sua casa. Ore quando ele for sair com alguém, seja quem for. Se você precisar que ele vá a algum lugar, que ela vá a algum lugar, ore. Protege, Senhor. Leva, Senhor. Desfaz todo o mal, todo o projeto do inferno, Senhor. Desfaz contra a vida do meu filho e da minha filha. Envia teus anjos, Senhor. Envia um exército, meu Deus. Cerca com muros de fogo, Senhor. Não deixa Satanás tocar na infância dos meus filhos, Senhor. Ore. Ore. Vigiar. Orar. Educar. Quem educa seu filho é você. É você que ensina. O que é por favor, o que é muito obrigado, o que é me desculpe, o que é vir para a igreja com ou sem vontade, né? Porque tem dia que quer, tem dia que não quer. Quem educa é você. Quem diz o que tem que ser feito é você. Quem diz que isso não é de Deus é você. Falando em vigiar, voltando ao primeiro ponto, você sabe que o seu filho está vendo na internet? Nos vídeos do YouTube? Gui assiste, ele tem a hora de assistir. E quando começa, ele já vem dizer assim: mamãe, apareceu Wandinha, essa não pode. Eu digo, isso mesmo. Olha, mamãe, esse aqui não pode. Eu digo, meu filho, esse não pode. Olha, mamãe, está fazendo coisa errada, está respondendo o pai, esse não pode. Ele diz, porque alguém ensinou a ele, né? Quem educa é você, não é o Espírito Santo não, viu? Nem a tia da salinha. É o pai e é a mãe. Que fica de olho no que os filhos estão assistindo. Que eles ficam tão quietinhos, né? Ai, que benção esse YouTube, glória a Deus. Ô, meu pai, até que enfim 1 minuto de paz. Ô, Senhor. Meu filho, baixe bem para eu nem ouvir. Baixe que está alto, fica aí quietinho. Menino, e o menino que estava daquele jeito fica um santo. Você sabe? Vigie. Ore. Eduque. E o quarto e mais importante ponto, seja exemplo. De que adianta falar e não fazer e fazer. Se você calar sua boca, dizer uma palavra, o menino pode ser do jeito que você é. Se você não dizer nada a ele, você só faz o que mamãe faz. Como é que você reage em casa? Seja exemplo. Se você quer que seu filho leia a Bíblia, leia a Bíblia. Se você quer que ele ore, ore. Eu tenho uma foto emblemática, se eu tivesse me lembrado, eu teria colocado aqui. Que é Guigui deitado numa bandeira do Brasil. Eu estou falando Guigui, mas porque Gabi já é moça, né? E sabe de todas as coisas aqui, ela pode testemunhar do que eu estou falando. Mas ele, porque não tem entendimento. E ele deitado, ele pediu para eu botar a bandeira do Brasil e ele se deitou e começou a orar. Na época das eleições. E eu, depois que vi aquela foto, eu fiquei com aquela foto na cabeça. Eu disse, Senhor, ele pediu para se deitar sobre a bandeira para orar pelo Brasil. Eles são, irmãos, páginas em branco. Quem escreve somos nós. E se você não se propuser a pegar o peso da caneta, que pesa,
A caneta para escrever a história de um filho é uma caneta pesada. Porque paga preço para você escrever uma história de vitória para seu filho. É uma caneta pesada. Mas se você está com preguiça de pegar, Satanás está pronto. Tem demônio assim, ó, para pegar essa caneta e escrever outra história. E nessa noite, eu quero alertar você. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, você que quer ser pai, você que quer ser mãe. Peça ao Espírito Santo que te prepare. Se encha da palavra de Deus, porque a boca fala o que o coração está cheio. E o que é que você está falando? Se encha da palavra, se encha da palavra, esteja alerta. Quando o Guigui faz uma birra, não vou mais para a igreja, eu dou logo um tá repreendido, na hora. Dou, irmão. No 12 dia, ao inimigo está pegando a boca de meu filho para dizer que ele não vem mais para a igreja. Quer fazer birra, não vou mais. Eu digo, oxe, está repreendido em nome de Jesus. Repreendo logo. Tenho muito, irmão, a aprender e a fazer. Mas eu digo, o Espírito Santo tem me despertado. E eu quero nessa noite que Ele desperte você. Nós somos aqui uma família. Termina esse culto. Os nossos tesouros ficam aqui, ó. Cuide. Precisa ser pai, ser mãe. Aqui dentro nós somos família. Os filhos poderosos, para serem poderosos, a responsabilidade é nossa, não é só das tias. Que renunciam estar aqui recebendo a palavra para estar lá cuidando deles. Não é nossa. Não deixe. Se você vir algo que precisa de um abraço, que precisa de uma oração, que precisa de uma correção em amor, faça. Vamos proteger a nossa descendência. Porque no nome de Jesus, se nós fizermos o nosso papel, eles serão como flechas nas mãos do valente. Eles farão obras maiores. Eles irão exercer influência nessa geração e fazer a diferença. Mas é preciso que eu e você nos posicionemos. Assumamos a nossa condição de pais e mães, tios e tias, irmãos e irmãs, que não querem ver os nossos filhos com a mente cauterizada, com essa influência podre do inferno sobre a mente dos nossos filhos. Você não vai poder deixar seu filho sem estudar. Ele vai ter que ir para essa escola, onde os valores são invertidos. Prepare seu filho para ele ser forte. Assim como Davi preparou Salomão, ele não é fácil, seja forte. Seja forte, meu filho. Faça o que seu pai faz, sirva ao Deus de seu pai. Sirva ao Deus de seu pai. Chegou com uma conversa nova, você vê sua mãe dizer isso, você vê seu pai dizer isso, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Seja exemplo. Isso lhe legitima. E sabe, irmãos, as palavras de Davi, se despedindo de Salomão, ele diz, olha, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu vou morrer. Um dia eu não vou estar aqui. Mas seja forte. Seja homem. Diga-se de passagem, neste tempo de homens mimizentos, nós mulheres precisamos vigiar com os nossos filhos meninos. Quando o Gui foi para essa nova escola, eu pedi uma reunião com a professora e com a coordenadora. E aí eu comecei a perguntar, essa escola, vocês ensinam ideologia de gênero? O que é que vocês veem aqui? Como é que vocês veem a ideologia de gênero aqui? Não, aqui a gente está certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou criando um filho para ser macho. E a gente precisa andar
alinhado. Eu e vocês. Porque ele vai passar um turno aqui com vocês. Então, não adianta eu dizer uma coisa e você dizer outra. Então, por favor, não deixe meu filho ficar afeminado. Ele não precisa ficar todo quietinho, igual a menina. Ele não precisa ter a letra perfeita, igual a da menina. Ele não precisa ser ensinado a ter um caderno colorido, como o da menina, porque ele não é menina. Ele é homem. E eu quero que ele seja homem. E eu preciso da ajuda de vocês. Se precisar corrigir, corrija. Se precisar chamar atenção, feminado. E eu preciso da ajuda de vocês. Porque nós vamos estar com ele. Vocês vão estar com ele toda tarde. 4 horas do dia dele aqui com vocês. Me ajudem. Vamos andar alinhadas no que a gente quer. Mas às vezes, né, a vida está tão corrida que para ir na escola, para poder procurar coordenador. Ai, tanta coisa para fazer. Deixe. Largue. Não vá, não. Não tenha tempo, não. Que Satanás tem um bocado, ó, de filho lá prontinho. Para ter tempo para ele, o que você não tem. Porque você está cansado, tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa. Irmãos, Davi disse para Salomão: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. E lá no versículo 10 do capítulo 2 de 1 Reis diz: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Primeiro Crônicas 29, 25 diz assim: o Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. A gente fala, né, tão bonito falar que Salomão foi aquele que pediu sabedoria. Como ele foi esperto. Tinha semente plantada nele. Tinha semente. Tinha legado impresso em Salomão. E nessa noite, meus queridos, eu quero convocar você para refletir. Que tipo de estrada você está pavimentando para a sua descendência trilhar? Você está protegendo seus filhos com herança, com legado, com mentores? Que tipo de estrada você está pavimentando? A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Efésios 6, 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isaías 54, 13, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz das suas crianças.
Deuteronômio 6, 6, 7, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Salmos 128, 1 a 3. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Plante e implante as verdades de Deus no caráter do seu filho. Ele nasce com uma personalidade, sim. Uns são mais para frente, uns são mais tranquilos, uns têm um espírito de liderança, uns têm a personalidade forte. A personalidade é Deus quem dá, o caráter é você que ajuda a forjar. Ele vai usar essa personalidade que Deus deu para honrar o nome de Deus ou para envergonhar o nome de Deus. Depende das sementes que você plantar. Ele pode, sim, ter um encontro com o Senhor a qualquer momento da vida e o Senhor mudar a história dele, como mudou a história de muitos que aqui estão. Mas você pode facilitar o trabalho do Senhor, se assim eu posso dizer, fazendo o seu papel, até porque um dia nós estaremos diante do tribunal do Senhor. E o Senhor vai te perguntar, Gerluz, o que é que você fez com Caleb? Mara Sarai, o que você fez com Gabi e com Gui? Um dia nós estaremos diante do tribunal. E o Senhor colocou essas pérolas nas nossas mãos. Um dia o Senhor vai dizer: ô Jaqueline, você estava lá. Você viu o que Guigui estava fazendo. Por que você não fez nada? Por que você deixou? Um dia nós prestaremos conta ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, de todas as nossas ações e as nossas omissões. Esta é uma palavra de reflexão, sim. E eu peço ao Espírito Santo que faça reverberar diariamente no meu e no seu coração. Que nós possamos tomar posse da responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós e quebrarmos padrões de derrota e de maldição nas nossas famílias. Quebre padrões. Mas não era assim que minha mãe fazia. Você vai repetir? Eu nunca achei isso. E você vai repetir? Davi foi esquecido por Jessé, né? Só para lembrar. Ninguém nem contou com ele. Quando Samuel chegou, foi passando todo mundo. Já pensou? Se ele agisse do mesmo jeito com Salomão? Ou se ele usasse a sua ferida, a sua rejeição, para não se posicionar em Deus e assumir a responsabilidade que nós temos através da maternidade e da paternidade. Que nessa noite, meus queridos, o Espírito Santo possa fazer essa palavra pulsar todos os dias, quando nossos filhos acordarem, quando eles forem para a escola, quando eles voltarem. Priorize o que deve ser priorizado. Vigie
Ore, eduque e seja exemplo. Vigie, ore, eduque e seja exemplo. Vou dizer mais uma vez: vigie, ore, eduque e seja exemplo. Vamos ficar de pé nessa noite. Que nessa noite você possa se levantar, se posicionar como um defensor da nossa infância, como um profeta da nossa descendência, e se dispor a ser um exemplo que deixa herança, que deixa legado, que deixa algo precioso para eles, que deixa algo precioso neles. Que você possa ser um abençoador das suas gerações. Quebre os padrões. Seu filho não precisa carregar as mesmas maldições que você carregou. Seu filho não precisa carregar a mesma maldição que o seu avô carregou. Sua filha não precisa carregar as mesmas maldições que a sua mãe carregou. Deus te chamou para quebrar os padrões satânicos na sua casa. Deus te chamou para romper este ciclo com um novo ciclo, com um novo tempo, com uma nova história, pavimentando um caminho de vitória, pavimentando um caminho de rompimento, pavimentando um caminho de graça, pavimentando um caminho de experiências sobrenaturais com o Senhor, pavimentando um caminho de uma nova geração que exerce uma influência e não é influenciado. Abençoe a sua geração. Abençoe a sua geração. Oh Senhor, nessa noite, meu Deus, e faça brilhar teu rosto em ti, te conceda sua graça e te... Você pode profetizar nessa noite. Aleluia! Amém. 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 Que a bênção se derrame Até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nessa noite a bênção sobre as nossas gerações, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos. Oh Senhor, que a tua bênção nos acompanhe. Oh Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, protege, Senhor, as nossas crianças. Eu te peço, Senhor, uma proteção especial para os filhos poderosos. Oh Espírito Santo, envia anjos, Senhor. Envia anjos para protegerem as nossas crianças. Envia anjos, Senhor, para protegerem os nossos adolescentes, as nossas meninas, os nossos meninos. Nós profetizamos uma geração poderosa, sedenta e faminta pela presença do Senhor. Oh!
nessa noite, eu quero te pedir uma bênção especial para cada pai e cada mãe aqui presente. Espírito Santo, Tu és aquele que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se porventura, Senhor, existe algum pai, alguma mãe aqui que tem sido negligente, omisso nesse papel tão precioso que o Senhor nos designou, eu te peço que esta palavra reverbere. Muda essa história, Senhor. Muda a história de cada lar aqui representado. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, pais e mães posicionados, vigilantes, amantes da oração, Senhor, responsáveis na educação e sobretudo exemplo para seus filhos. Eu profetizo, Senhor, que na nossa igreja nós não daremos espaço para omissão, mas seremos exemplo para os nossos filhos poderosos. Nós poderemos todos os dias dizer para eles: sejam como eu, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Pode imitar, pode fazer igual. Senhor, eu te louvo, meu Deus. Eu te louvo, meu Senhor, porque Tu és grande, porque Tu és tremendo, porque Tu és fiel, porque Tu és poderoso. E por Tua palavra nessa noite, Pai, obrigada por todas as coisas. Aleluia. Vamos